Olá, bom dia, queridos alunos do nono ano. Hoje, dia 2 de setembro, desculpem um pouquinho minha voz, eu estou um pouco rouco. A gente está dando continuidade aí à aplicação da concordância, tá? Na última figura, que são as figuras espirais. Tá? A gente já viu aí 5 tipos de arcos, tá? 2 tipos de figuras ovais, e agora a gente vai trabalhar com figuras espirais, construção de espirais, utilizando arcos e a concordância entre esses arcos. Tá legal? Está no capítulo 3 do livro de desenho geométrico, tá? Peço que vocês acompanhem comigo as explicações, não só nessas aulas gravadas, mas também assistam o Meet, né? Hoje, dia 2 de setembro, temos o Meet. O link foi divulgado pela agenda, foi passado por e-mail de vocês e também divulguei nos murais, tá legal? Bem, então vamos dar continuidade aqui e vamos falar um pouquinho do que são essas figuras espirais, tá? Reparem que eu coloquei algumas ilustrações, a gente vai entender um pouquinho aí, um pouquinho melhor. Bem, a espiral é uma curva plana e aberta, formada por arcos que são concordantes e no mesmo sentido, e também se desenvolve em torno de seus centros. Então, a gente vai trabalhar aqui com determinados e variados números de centros. A gente vai ter espiral com 2 centros, com 3 centros, 4 centros e assim por diante. Tá? Quanto maior o número de centros, maior o número de arcos que serão concordantes entre si, formando a figura espiral. Ok? O desenvolvimento de uma espiral pode ser constante, tá? A gente vai chamar de espiral de Arquimedes, quando a distância entre uma volta e outra é sempre a mesma, tá? O mesmo tamanho do arco. E também temos o espiral progressivo, que a gente chama de espiral logarítmica, tá? Quando a distância aumenta à medida que a espiral avança. Eu coloquei aqui, ó, esse exemplo dessa cordinha enrolada, justamente igual a essa construção aqui, tá? A distância entre os pontos, né? Você vê que as distâncias são sempre iguais. Então aqui ela mantém um desenvolvimento constante, ok? Já nesse segundo exemplo, que é a logarítmica, que a gente chama de progressiva, você pode reparar que essa distância daqui para cá, ela vai aumentando, ó. Por isso que a gente chama de progressiva, é uma outra técnica de construção. Bem, agora a gente vai partir para a construção em si, tá? Lá no livro de vocês, no livro novo, na página 71, tem esse passo a passo que eu vou ler com vocês, eu vou explicar aqui para vocês também, então é importante que vocês sigam e entendam esse passo a passo, como em qualquer exercício que a gente faz, tá? E depois vocês, claro, vão fazer ou no livro de vocês, e caso não tenha o livro, não tem problema, marca ali os pontinhos, e só seguir o exemplo que eu estou colocando aqui, e vocês desenham numa folha de papel A4 ou no bloco de desenho de vocês. Construção de uma espiral com 2 centros. Tá? Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir que vocês olhem essa observação que eu coloquei aqui embaixo. Tá? Quando a gente trabalha com 2 centros, a gente vai trabalhar a ligação de um centro para o outro. E a partir de 3 centros, formaremos sempre uma figura poligonal regular. Vai formar um polígono regular. Se for 3 centros, é um triângulo. Se for 4 centros, vai ser um quadrado. Se for 5 centros, vai ser um pentágono regular. Se for 6, é um hexágono regular. A gente nunca deve colocar a distância de um centro para o outro de forma irregular. Tá? Então, a gente vai perceber isso nessas construções que faremos agora. Tá? Agora, eu vou fazer o de 2 centros com vocês. É o mais básico, mas é o inicial, para que vocês possam entender melhor toda essa metodologia de construção. Tá? Então, repare que foram dados os 2 centros, O1 e O2. Tá? Tá nessa ordem mesmo, O1 desse lado, O2 desse lado. Vocês vão entender por quê. E construir espirais com centros O1 e O2. Tá? Como está lá no livro, para você construir, vocês vão ter um espaço para construir também. Qual é o primeiro passo aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar as semirretas O1 e O2, tá? E O2 e O1. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma régua, vai ligar de O1 para O2, com aquela setinha em cima, que eu não botei, mas aqui vai prosseguir, tá? Isso aqui, ó. A gente vai pegar e vai fazer isso aqui. Ok?
Então, repare que faz uma reta saindo de O1, passo para O2 e sigo. Essas retas, essas semi-retas, são aquelas semi-retas que vão nos auxiliar, tá, a encontrar os pontos de concordância. São semi-retas auxiliares, tá legal? Agora a gente vai fazer o inverso, de O2 para O1. Isso aqui, tá? Tracei de O2 e fui para O1. Aí parece que fica uma reta só, né? Tem um retão só aqui, mas são essas duas que vão fazer a concordância entre os arcos. Tá? A gente vai fazer uma primeira semicircunferência e os limites são sempre essas semi-retas. Vamos lá. Segundo passo. Determine uma semicircunferência AB com centro em O1. Então, a gente vai começar sempre em O1. Tá? Se A1 é o primeiro, guardem sempre isso. E raio qualquer. Bem, quando eu falo raio qualquer, é o seguinte: para a gente poder ter um maior número de arcos formando uma espiral, esse primeiro arco não pode ser tão grande. Tá? Eu geralmente gosto de trabalhar, quando a gente coloca a ponta seca em O1, abre mais ou menos entre O1 e O2. Tá? Se abrir muito, ou muito pequenininho, também vai dar um trabalho danado, vai ter muito mais arcos. Tá? Um outro detalhe é que vocês também podem ficar atentos, se pede um limite de pontos, se vai até o ponto F, o ponto G, o ponto H. Então, se for um ponto mais distante, tem que diminuir um pouquinho o tamanho do primeiro arco. Tá? Então, vamos ver comigo aqui. Ó. Vou fazer o primeiro com centro em O1. Repare que eu marquei aqui bem clarinho, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas eu marquei bem clarinho aqui, só para ver qual é a curvatura total do compasso. Tá? Vou colocar em O1 e aí eu vou fazer esse primeiro arco. Aqui, ó, fiz esse primeiro arco aqui. Tá? Eu fiz para cima. Ah, pode fazer para baixo? Eu gosto de fazer assim primeiro para cima para a gente manter uma constância em relação a isso. Tá? Agora é o seguinte, a gente sempre vai inverter os centros. Se o primeiro arco eu fiz em O1, vou determinar os pontos A e B. Aqui, ó. Vou botar o ponto A aqui, o ponto B aqui. São dois pontos já na semirreta, que a gente chama de semirreta de apoio, tá? Então, ó, já marquei aqui os pontos A e B. Agora eu vou fazer o seguinte, o primeiro arco ele foi um raio qualquer, lembra que eu falei que mais ou menos essa metade aqui, para não ficar nem muito grande nem muito pequeno. Já a partir do segundo arco, da segunda semicircunferência, eu vou colocar a ponta seca em O2, mas eu tenho que abrir até onde? Até o segundo ponto do arco, que foi o ponto B, que agora eu vou dar continuidade. Tá? Então, a gente vai do A para o B, do B para o C, do C para o D. Então, tem que seguir essa ordem. Tá? Então, ó, vou colocar a ponta seca em O2, faço aquela marcação, só para vocês entenderem como é que vai entrar a circunferência aqui. E aí, ó, ponta seca em O2, abro até B e traço a circunferência. A semicircunferência, né? Que é um arco para baixo. A gente vai poder reparar também que toda vez que eu colocar a ponta seca em O1, a semicircunferência ou os arcos vão ficar para cima e em O2 vão ficar para baixo. E a gente agora vai sempre intercalando, como eu coloquei aqui no terceiro passo. Ó, desenhe um arco BC, que foi colocado aqui agora, ó, BC, com centro em O2, que a gente fez. E o arco CD com centro em O1. Então, reparem que o AB foi em O1, tá? O BC eu fiz em O2 com abertura até o B. Agora eu vou voltar para o O1, centro 1, e vou abrir até o C, tá? Sempre abrindo esse raio do centro, né, subsequente até o último ponto que foi desenhado, que aqui no caso foi o ponto C. Ó, então agora eu vou colocar em O1, vou abrir até C, repare que O1 sempre para cima, tá? Então, ó, coloquei até C, fiz a marcação aqui, onde é que vai entrar, e agora eu reforço o arco, né, a semicircunferência para cima. Então, já tenho aqui o AB para cima e o CD também para cima. Então, lembrem, O1 sempre vai ser para cima, nesse caso aqui, tá? E do A2 sempre para baixo,
tá? Então, reparem que já começou a surgir aqui, ó, a minha espiral, ok? Agora, eu vou fazer de D até E. Se é para baixo, é o O2, sempre intercalando. Vocês têm que só tomar esse cuidado, tá? Que às vezes passa despercebido, repete o mesmo centro, e aí ela parece que está fechando, e aí vai estar errado. Então, vocês têm que sempre tomar muito cuidado para que não aconteça isso. Se vocês sentirem a espiral fechando, é porque vocês repetiram o centro, tá? Então, agora, vou fazer para baixo, vou colocar em O2 e vou abrir até o último ponto encontrado, que foi o ponto D, ok? Então, ó, ponta C aqui em O2, abro até D, vou achar esse arco aqui, ó, o arco DE concentra em O2. Então, eu faço aquela marcação, tá? Eu faço clarinho. Não é obrigatório fazer isso aqui. Eu estou fazendo para que vocês possam entender que vai ser sempre a metade da circunferência. Agora eu reforço, né? Ó, com ponta seca 2, reforço a semicircunferência para baixo até encontrar o ponto E, tá? Que é o arco DE. Então já chamamos o arco AB, o BC, CD e DE. Ok? E agora a gente vai fazer o mesmo esqueminha, para cima. Vou voltar para o O1, né? Faço aquela marcação da circunferência, ponta C aqui, O1, abro até E e reforço aqui, né, o arco até encontrar o ponto F, tá? Eu estou seguindo aqui como estava no livro de vocês, né? Com 2 centros. Na verdade, eu até passei um pouquinho. O livro terminou no ponto E, aqui eu vim até o ponto F para que vocês possam entender. Se eu quisesse dar mais uma volta aqui, repara só, eu teria que ter esse primeiro arquinho menor, tá? E aí eu ia compactar mais essa distância para que eu pudesse dar mais voltas, tá? Se eu quisesse ir até o ponto E, até podia fazer ele um pouquinho maior, esse primeiro raio. Então, toda essa construção depende muito do primeiro arquinho, o primeiro raio que vocês estão usando para fazer o AB. E outro detalhe interessante, a gente está seguindo aqui um sentido horário, tá? Então, eu coloco a ponta C aqui, O1, faço essa abertura aqui e vou dando continuidade. Se isso aqui tivesse invertido, eu ia fazer o sentido anti-horário, eu ia fazer do O1 para o O2 e ia mudar essa curvatura, mas isso aí a gente vai ver mais para frente, tá? Então, a gente está seguindo o sentido horário. Depois a gente vai ver como é que a gente trabalha com sentido anti-horário. Então, eu finalizei aqui a minha figura espiral. Reparem que essa distância aqui, ó, ela do B para o D, do D para o F, ela é a mesma distância, tá? Só o primeiro arco que não. Agora, do A para o C, do C para o E, do B para o D, do D para o F, elas mantêm a mesma distância, tá? Então, isso aí a gente viu que ela é uma espiral constante, não é progressiva, ok? Bem, então assim, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né? Essa aqui é a mais básica, tem lá no livro, esse passo a passo está no livro também. Então eu coloquei aqui, ó, que após assistir a aula, né, onde aplicamos a concordância na construção de espirais, para vocês trabalharem os exercícios, né, onde tem para você construir, página 71 e 72, acompanhando também a aula ao vivo do Meet de hoje, tá? E o que vai ficar para casa, para vocês mandarem para mim depois, é o exercício número 1 da página 81, também do livro novo, que é uma construção de uma espiral de 4 centros. Mas eu não sei fazer 4 centros, como é que é? Bem, na aula do Meet, que eu vou fazer a de 3 centros, vai ficar bem mais claro para que vocês possam fazer a de 4. E aí eu vou dar uma dica muito melhor também nessa espiral com 3 centros, que aí a gente já começa a trabalhar com polígonos regulares formando esses centros, né? Lembrando, a gente vai fazer a de 3 centros, forma um triângulo equilátero, né? E a de 4 centros vai formar um quadrado, e assim sucessivamente. Bem, pessoal, então temos a de 2 centros da aula gravada, a de 3 centros da aula do Meet, onde eu estou dando uma dica, né, mais concreta para que vocês possam fazer a de 4 centros, que é a que vai ficar para casa, e aí vocês vão ter uma semana para me mandar lá pelo Class. Tá bom? Bem, pessoal, então é isso. Tá? Façam, não deixem de fazer. É importante
que vocês assistam todas as aulas e mandem para mim esses exercícios, tá? Não deixem de mandar. E outra coisa, galera, mandem dentro do prazo que foi colocado, que é de 1 semana, tá? Então, até o prazo eu estou recebendo e estou pontuando ali, pontuando, falando, estou marcando. Depois disso, tem muita gente que manda trabalho até de 2 semanas atrás, mas aí eu já não tenho esse controle, então mandem sempre dentro do nosso prazo, tá legal? Então é isso, pessoal, tenham um bom dia, um abraço bem grande aqui do Barros para todo mundo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.